Oi, peraí que eu tô com o som meio baixo. Oi, deixa eu parar de gravar por enquanto, né? Peraí, vou começar a gravar. Flávio, desculpa não ter gravado antes. Imagina. Eu vou pegar o catálogo. Peraí um pouquinho. Tá. Isso é bom, que a gente vai conversando, vendo as imagens. Né? Os catálogos, né? São. Pior que. Eu até estava indo lá buscar um link antigo, ver se eu achava. E aí não. É que bem distraída e não peguei os catálogos. Eu vou deixar os dois abertos, porque aí, quem tiver obra Muito nos bom. dois, a gente. Então, vou aqui na tua obra, que é na Nagia. Flávio, pessoal, já passou agora. Essa daí. Então, Tá vendo? uma proposta que eu andei fazendo para mim mesmo, no meu trabalho mais autoral, que é fazer o resgate dessas imagens da fotografia, de filmes, de cartazes, enfim, do que a gente tem de iconografia, da cultura brasileira como um todo, da produção cultural brasileira como um todo. E aí eu peguei aqui, o do cinema, eu fiz muito pouco de cinema, e aí eu me dei essa ideia, eu lembrei de tudo que tem de magia envolvida na narrativa desse filme. Aí eu estou aproximando a magia no sentido mais instintivo da religião, né? Que, de certa forma, está ali envolvendo uma crença, uma fé, algo que está no sobrenatural, né? Que a gente... Então tem a magia da volta do marido, né? E tem as outras magias que estão por trás ali, que eu acredito muito, né? Que é a magia do cinema, a magia da arte, a magia de como a gente está envolvido, de que essas imagens têm de potência, de poder, né? Porque é uma relação afetiva que eu percebo das pessoas. Quase todo mundo tem alguma certa noção da nossa produção, vê essa imagem e reconhece, e sabe o que é. Então, essas imagens, elas comunicam, conectam. E na do outro, depois vocês vão ver, eu fiz uma outra imagem icônica também, do Pelé. Tá? Mas é isso. E eu queria depois passar a bola. Eu queria conhecer o trabalho de vocês, ouvir. Deixa eu pegar aqui do Pelé, peraí. Aí, ó, passou agora. Acabou de passar. É uma imagem fortíssima dele. Ela tem muito significado por trás, né? Abraçando o Jairzinho. E resolvi mandar aquele gol dele, né? Uma comemoração de gol na Copa de 70. Essas imagens, é engraçado como essa coisa da iconografia funciona. Acho que ela está muito presente. Se você vai pegar, essa coisa está presente no Nelson Rodrigues, está presente, sabe? Há uma conexão entre essas linguagens culturais, artísticas que a gente, né, vivencia aqui. E, ao mesmo tempo, eu acho agora mais do que nunca, a gente está num momento muito de fazer isso, muito importante. A gente ter valorizar a ideia e dar esse resgate. A gente sempre teve presente, ela sempre teve presente nas nossas vidas, né? Essas imagens, quando a gente tem uma relação muito entre... Elas têm um significado para muito além. E elas vão ter várias releituras, na verdade. São inúmeras, elas estão sempre ali. Aí tem um lado meu também, nas minhas pesquisas de doutorado, que eu andei pesquisando imagens também, pesquiso caricatura, no caso, ilustração, e penso muito nessa questão iconográfica, de quanto que determinadas imagens acabam sobrevivendo, acabam tendo várias releituras. Então, elas são muito potentes. É maravilhosa essa imagem, sim. A outra também. Parabéns pela sua obra, obrigada pela sua participação.
Obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado. É engraçado que as obras do futebol são mágicas também, né? Pois é. Mesmo tema. Eu fiquei na dúvida, com vontade de mandar duas de futebol, mas eu achei. Parabéns. Desculpa, deixa eu perguntar uma coisa. Eu não, é porque aqui, quando você fala, aparece só o nome das Aguti. Eu não sei o seu nome. Isabela. Isabela, muito prazer. Prazer, querido. Você Eu já também não estive lá no Parque Lage uma vez. Já faz tempo. Acabei de sair de lá. Acabei de sair de lá. Estava tendo uma feira lá de. Não, quando alunos. o Augusto estava lá fazendo gravura, eu fui algumas vezes, aí uma vez eu te vi. Você estava fazendo. Eu já não estou mais naquele curso, eu conheci ele lá, mas eu acabei de sair de lá, fui ver vi que o pessoal estava expondo lá, estava com uma feira lá. A Suzana Spadaccini, né? A Luciane e a Verônica me mandaram. Deve estar lindo mesmo. Muito legal. Tem muita coisa interessante lá. Da onde? No Parque No Parque Lage. No próprio Parque Lage. É tipo uma exposição de final de ano dos alunos, né? Dos alunos. Voltou a ser presencial, ela estava sendo virtual online, também. E aí agora voltou a ser presencial esse ano. Muito legal. Aí não tem uma tábua lá que tinha com índios e tal? Tem também. Tem, continua tendo. Tá. Tem também. Inclusive, eles sempre têm lá abertura, estão sempre ali estendendo os trabalhos deles. Paulo, já ia te chamar mesmo. A gente foi o primeiro a chegar. Também. Esse é o do futebol, né? A folha seca. Que tem esse duplo sentido aí, né? Sim. Mas nem todo mundo pesca, lembra. Né? Eu acho que agora a folha seca eles mudaram para cavadinha. Pelo que eu pude entender. Porque na linguagem, o que eu pude entender é isso, que não sei se todo mundo sabe que no futebol, né, a folha seca é o nome de uma maneira de você chutar de folha seca, por isso que eu botei o nome aí de folha seca. A bola sobe, parece que vai para fora, mas ela desaba dentro. Quando tá perto do gol, ela cai. O Didi era especialista nessa. E tem a livraria Folha Seca no Rio, né, no Ouvidor, que é homenagem tanto ao gol dos gols da Folha Seca quanto à música do Nelson Cavaquinho. É uma homenagem lá. É uma livraria que é especializada em história do Rio. Aí fala muito de samba, de futebol. Tá? Uma livraria pequenininha. Maravilhosa. Eles estão com o livro do Augusto, na Travessa e lá no Folha Seca. E lá na Folha Seca, né? O Rodrigo Ferrari, que é dono lá, ele é muito envolvido. Eles são editores, pequena, né? E, ao mesmo tempo, a livraria. E eles fazem muito barulho lá, em termos de... Sempre tem uma roda de samba. Ney Lopes, o Simas, lança livro lá. É muito, muito impactante, né? Uma imagem tão marcante, tão de cara, assim. Aí você vê essa folha... E, na realidade, quer dizer, no Flickr, né, eu botei assim, né, do tempo, aliás, no Facebook, quando eu divulguei essa coisa, eu falei, do tempo que a minha rua se enfeitava para a Copa, né, porque aqui na minha rua, onde eu moro, que eu cada vez estou fotografando mais perto da onde eu estou morando mesmo, né, a rua ficava toda enfeitada, bandeirinhas e bola e tal, e pintavam a rua. Isso aí foi, se não me engano, foi em 2000. Tá aí 2020. Mas não foi. Não, mas não foi em 2020, não. Foi em 2018, da Copa. Que era a Copa, né? Foi 2014. 14, da Copa aqui. 2014, porque, enfim,
foi curioso que eu tirei várias fotos, algumas em preto e branco, né, que ficaram assim meio sinistras, né, porque foi quando o Brasil perdeu, e perdeu feio. Né? Mas, enfim, mas a rua ficava enfeitada, né? Eles pintavam por vários motivos, isso aí, evidentemente, isso aí é o asfalto da rua pintado. Né, maravilhoso. Ficou lindo. Agora que eu pensei que era uma... Caramba, é o asfalto da rua pintado, que maravilha. E aí a folha ali ganha um outro sentido, é uma folha caída. Caída mesmo. Né? Pois é. Quer dizer, Deixa eu claro pegar o outro, Paulo, espera aí. Agora eu estou vendo bem o asfalto. Dá para ver sim. Vocês estão vendo? Estamos, linda a imagem também. Que imagem incrível, forte. Porque na magia, né? E exatamente foi feita lá no Parque Lage, né? Essa foto. Né? Que ótimo, olha só como é que... E é claro que é trabalhada depois, eu procuro extrair o máximo de coisas que eu posso extrair do trabalho digital, né? Em cima da fotografia feita. E ele estava lá dando consulta, né? Era uma figura que ficava lá consultando e as pessoas... ele vendia... Eu não sei se ele ainda tem esse personagem lá, mas eu acho bastante forte mesmo. E teve um momento que eu chamava essa turma de um brasileiro, uma brasileira, né? E que não se pesa, né? Tinha um quilombola que não se pesava em arroba, né? Porque teve uma época que estava se falando muito esse tipo de coisa, né? Porque o quilombola pesa tantas arrobas, tal, não sei o quê. Quer dizer, é um absurdo, né? Como se fossem esses os invasores, né? E não nós, né? Sim. Parabéns, Paulo. Obrigada. Muito legais ambas as obras, como sempre. E a gente sempre fala que, assim, apesar dos temas, né, em geral, o artista já tem a obra. Ele que não olhou direito nos seus alfarrábios, né? E você sempre consegue fotos dos temas nas coisas já feitas, né? Parabéns. Porque tem muito tempo aí que eu estou brincando com essa Sim. coisa da fotografia, né? Então... Sim. Isso que é amplo, né? O tema cabe sem muito. Dúvida. Claro. E aí ajuda também. Agora, o olhar dele é muito interessante, esse olhar, né? Muito forte, compenetrado e sereno também. Todas as duas obras são maravilhosas. Parabéns. Obrigado. Maravilhoso mesmo. Deixa eu chamar aqui. Iracéia entrou. Você não vai poder falar, né? Tá bom. Eu estou sem voz. Deixa eu só mostrar seus trabalhos. Espera aí. Tá, obrigada. Só tem um, né? Porque eu não fiz o futebol. Iracema não está podendo falar? Está lá em casa até, porque... Estou com uma gripe. Vocês estão escutando eu falar? Estamos. É uma voz muito fina. Eu até gostaria de comentar sobre esse trabalho, que eu acho interessante. Eu chamei de escrita maia, porque eu fiz esse círculo de um marmitex, de uma tampa de marmita, e colei em cima de uma tela que tinha uns trabalhos em preto e branco diagonal, um geométrico, e quando eu olhei, eu vi uma pirâmide por baixo, uma pirâmide por baixo da marmita, né? Aí eu falei, tem tudo a ver com a escrita maia mesmo, porque parece que a escrita está em cima da pirâmide. É uma ilusão de ótica, mas
me fez essa sensação. E eu venho trabalhando muito esses símbolos inconsciente, né? Não tem explicação, apenas está acontecendo. Então, foi interessante poder ver. E o futebol, infelizmente, eu não tinha nada para apresentar. Sinto muito, eu gostaria até de ter participado. E é só isso que eu posso falar, porque eu estou sem voz, estou com uma gripe horrorosa. Mas eu não queria perder de ver vocês, então muito obrigada. Melhoras rápidas, querida. Obrigada, obrigada pela Isabela, obra obrigada. deliciosa. Muito legal. Vou chamar aqui agora o Marco Rocha. Marco, está ouvindo? Marco? Acho que não. É do futebol dele. Depois eu volto chamar. Conceição, está me escutando, querida? Oi, está me ouvindo? Tô. Eu Então, desse aqui, né, numa do futebol. Isso, o meu foi sobre magia. Não tive nada assim sobre futebol, mas eu achei... Esse trabalho também eu já tinha, né? Tinha feito, não fiz especialmente para a exposição, mas eu achei que ele tinha tudo a ver, porque... eu digo assim, só a arte mesmo para fazer essa mágica, né? Que é a gente juntar tempos diferentes, épocas diferentes e como as coisas, de certa maneira, são cíclicas, né? Então, eu lembrei, né, do Bad-In do John Lennon com a Yoko, né? Que foi... a lua de mel deles, quando eles se casaram em 69, e eles e foi uma maneira deles protestarem contra a guerra, né? E pedirem paz, quer dizer, e achei propício também a gente estando no fim do ano, perto do Natal, e com tanta guerra, com tanto conflito, com tanto ódio ainda pairando aí pelo mundo, né? E eu pensei que assim, é uma mágica você poder fazer um protesto, né, de forma pacífica contra toda essa, né, essa coisa que está aí. E também achei mágico você juntar isso com uma obra né, porque eu achei muito bonito, então o céu, de uma obra do José Antônio da Silva, que é uma obra de 1976. Então, você vê como é que a gente junta épocas diferentes, né? Mas o ser humano, as coisas continuam mais ou menos a mesma. Então, 76, da obra, que é Lindo, Lindo, o nome dessa obra, da qual eu coloquei o fundo, né? É o fundo do trabalho. Né? E aí estou eu ali também, né, deitada, fazendo o meu protesto, então juntando 3 pessoas que improvável nunca se encontraram, né, e não se encontrarão, eu, o José Antônio e o João Leno, mas estamos juntos aqui nessa magia que é o quadro, né, a pintura. Então, é isso, e de certa forma estamos aí, né, torcendo para que o mundo seja um pouco melhor, né? E a gente consiga atingir um pouco mais de paz, né? É isso aí. Obrigada, querida. Obrigada pela tua participação. Obrigada pela reflexão. Muito legal. Na hora que eu vi de cara, eu lembrei da Yoko Ono. Eu falei, é só um personagem, mas acho que tem a ver mesmo. Aí era mesmo. Linda. Vou chamar agora aqui, está na minha tela, Silvana. Está me ouvindo? Tá, minha querida. Silvaninha conseguiu fazer 2 obras. Você está com o microfone fechado. Isso. Boa tarde a todos.
falar aqui um pouquinho da minha obra, né? Eu tenho sempre uma pegada ecológica, né? Porque é uma coisa que me move muito, essa questão da natureza. A minha vivência também, que eu já trabalhei em vara ambiental e assim, atualmente eu também vivencio muito essa questão de conviver, né, com as mudanças que o ser humano provoca, né, dentro de si e externamente, né? Então, eu quis falar sobre o antropoceno, no que é essa nova era que a gente vive hoje, né? Que é o ser humano vivendo tal como ele é, dentro, fazendo as interações, né, com a natureza e também convivendo com as novas condições que ocorrem, né, diante dessas mudanças, dessas alterações, né, do nosso planeta. Aí deixei bem aberto, assim, para cada um fazer sua interpretação, que entendesse cabível, né? Mas, no fundo, é assim, eu acho que é importante a gente ter esse abraço com o planeta, né? Esse carinho, esse cuidado, né? Porque cada dia que eu caminho na praia, eu olho, assim, aquele mar, eu olho aquele horizonte e fico pensando, nossa, que obra de arte que é o nosso planeta, né? Em especial o Rio de Janeiro, né? Nossa, é algo incrível, né? Quando as tartarugas às vezes vêm visitar, né, perto da gente, assim, ali às vezes no meio do lixo e tudo, eu fico pensando, meu Deus, como a gente, né, é tão felicitado com toda essa beleza, mas ao mesmo tempo temos tão pouca consciência, né, do quanto é importante uma interação mais positiva, né, com a natureza. Mas, enfim, esse do antropoceno foi uma reflexão, assim, aberta nesse sentido, né? E tem uma outra obra que é sobre o futebol, né? Deixa eu pegar aqui. Futebolista feminista, né? Isso. Então, aí eu quis fazer um protesto, né, contra toda essa discriminação contra as mulheres que existem lá no Catar. E até porque, assim, a Copa ela só cabe para os homens, né, praticamente, né, porque a Copa feminina é desconhecida praticamente para o mundo todo, né, e, e as mulheres estão cada vez mais participando, né, da vida social, participando né, em todas as camadas de poder até, né, mas a gente ainda vê esse tipo de situação, né, recentemente uma mulher deixou cair o véu, ela foi morta, né? No Oriente Médio por conta disso, porque caiu um véu, né? São coisas assim, tão, num nível de intolerância tão grande, né? Que chega a ser uma coisa que a gente não consegue compreender, né? Que é tão absurdo que num mundo como o nosso, né? Em 2022, ainda seja, a gente conviva, né? Com tamanha intolerância contra a mulher, né? Com altas taxas de feminicídio. E aí eu quis fazer esse protesto, né, que as mulheres possam um dia ter essa liberdade, né, de jogar futebol como os homens, em qualquer lugar, que possam não só ficar né, como espectadoras, né, com véus também num país como esse. Na minha opinião, não deveria nem ter sido escolhida para a Copa, porque com esse tipo de cultura que na minha opinião, né, como uma violência contra a mulher da maneira que eu acho que não deveria ser escolhida para eventos mundiais, na minha opinião. Mas, enfim, era isso que eu queria colocar, né, que haja mais liberdade, né, liberdade de expressão, liberdade de ser a mulher do jeito que ela é, né, podendo ocupar todos os seus espaços. Né? A gente está no texto que abre o catálogo, a gente escreveu sobre isso. Oi, Paulo. Oi?
Achei que você que estava falando, desculpa. Eu estava falando... não, porque eu estava lendo um dossiê sobre essa... Por que a Copa foi lá, né? Foi comprada em alto valor, né? Foi colocado muito dinheiro aí para a Copa ser lá. Deve ser isso mesmo, Paulo. É. Não tem muitos porquês. Assim, se não for essa razão, eu não consigo vislumbrar um outro motivo. Não, na teoria, havia um compromisso, estou dizendo bem na teoria, um compromisso de que os países liberassem, de que eles lá liberassem uma série de coisas, fizessem uma série de mudanças, mas isso é muito, muito, muito da boca para fora, né? Não tem a menor credibilidade, assim. Não é nada cobrado, não é nada... Não vão fazer e pronto, vai ficar nisso mesmo. Mas havia a FIFA devia ter porque ela tem um poder enorme. O futebol mobiliza, né? Amplifica uma série, mesmo até vozes contrárias. A gente tem contato com algumas, mas é incrível. Infelizmente, é muito mais o dinheiro, obviamente, do que outra coisa. A gente começou o catálogo do futebol escrevendo todas as críticas, né, em relação a essa escolha, e que acho que, inclusive, coisas ilegais, né, como foram tratados os trabalhadores para conseguir fazer a tempo, tudo isso foi feito, foi faraônico. É um país com PIB per capita, acho que dentro do mundo, mas uma desigualdade também campeã. Agora, justiça seja feita, algumas coisas nessa Copa avançaram. Por exemplo, a primeira vez tem árbitras mulheres em Copas masculinas. Aqui no Brasil, primeira vez teve comentarista mulher na Copa. E até eu acho que assim, isso vai se abrindo para o futuro, nas equipes de saúde, né, que são todas muito clube do bolinha mesmo, e totalmente sem ter porquê, né? Então, acho que tem um sopro de esperança, apesar de todas as questões que, obviamente, têm que ser discutidas e evitadas, por mais que agora, né, o Marrocos, a primeira seleção africana, chegar numa semifinal, seria bom ir para outros lugares que pensam diferente da gente, mas desde que as ilegalidades não acontecessem, né, acho que é mais grave do que as questões culturais. Mas vamos lá, vou continuar a chamar aqui. Tem pessoas queridas que não mandaram trabalho para essa exposição e que estão presentes na reunião. Aí, se quiser falar, pode falar, tá? Dícia, Ruta, Miro. Se vocês quiserem pedir a palavra, serão muito bem-vindos. Deixa eu olhar aqui, Maria Cecília Leão. Está me ouvindo? Oi, gente. Oi, querida. Deixa eu botar aqui. Tá. Pode falar? Pode. Tá. Quando vocês falaram sobre futebol, eu nem no início ia participar, porque eu não tinha um material assim, fotográfico que remetesse ao tema. Depois eu pensei, eu poderia fazer uma performance, mas eu sou ruim de bola também. Aí eu pensei, poxa, eu não vou posar só com uma bola. Eu falei, vou tentar desenhar. Daí, a figura do Sócrates, na minha infância, assim, pré-adolescência também, naquela época, né, da Copa dos anos 80, né, que tinha os grandes craques. E, assim, tinha muita afetividade, né, da população com os craques, né? Tinha muito esse lado afetivo, né, do povo brasileiro com os jogadores daquela seleção, né? A gente gostava muito deles. E eu acho que na atual conjuntura, que a gente está falando muito, né, das questões da defesa da democracia, eu lembrei do Sócrates por ele ser, além de ser um jogador, um homem muito inteligente, né, muito politizado, muito engajado.
já falava da democracia, né, no esporte. Ele era corintiano também, né? Os corintianos gostam muito dele, é um ídolo, né, do Corinthians, e ele teve esse engajamento também pelas diretas já, nos movimentos, né, de redemocratização política. Então, eu pensei assim, vai ser interessante eu tentar fazer o Sócrates. Eu tinha na minha memória assim que ele era um cara muito alto, nos anos 80 bem magrinho, e assim, na minha cabeça, na minha mente, assim, eu achava assim, será que ele vai ficar parecido com o Gonzaguinha? Sei lá, porque eu também gostava muito do cantor Gonzaguinha, sabe? E ele também era magro, tinha um cabelo cacheado, tinha barba. Mas eu falei, não, vou dar uma olhada, assim, pesquisar, né? Algumas fotografias do Sócrates. E aí eu falei, vou tentar desenhar do jeito que eu entendo como ele é, assim, do jeito da minha imaginação. Não vou ficar tão fiel, não. Vou deixar acontecer. E aí foi bem rápido, assim, né? Eu me permiti ter liberdade de fazer do jeito que eu sentia, né? Não sendo tão fiel, né? Porque a gente não precisa, né, ser muito fiel, assim, né? A gente pode deixar também a liberdade. E aí foi mais difícil colorir, né? Pintar. Eu achei que foi mais difícil escolher a cor do fundo. Eu fiquei pensando, será que eu enfeito bastante? Será que eu coloco tudo verde e amarelo? Aí também fiquei assim, me contendo um pouco para não exagerar, que às vezes eu sou exagerada nos desenhos. Aí eu falei, fiquei insegura ainda na hora de enviar, tentei melhorar um pouquinho, e aí ficou esse resultado, assim. Mas eu fiz mais pela figura dele, né? Eu sempre admirei ele. Na sua coleção mesmo, legal. Porque assim, depois que eu comecei a retomar os desenhos, né, fazendo parte daquela experiência do Guild, né, eu retomei, e aí eu comecei a desenhar pessoas. Aí desenhei meu irmão, desenhei minha mãe, desenhei alguns amigos. Aí eu estou tentando juntar, assim, aos poucos. Aí o Sócrates foi o primeiro atleta que eu desenhei. Eu gostei dessa experiência, por isso que eu falo que vocês sempre estimulam, né? A gente, eu nunca ia desenhar um ídolo do esporte. Se não fosse vocês, não ia passar pela minha cabeça tentar desenhar. Mas olha, dá para ver que é o Sócrates, mesmo antes de ler o coisa, dá para ver que é ele. Sim, sim. Eu achei interessante, dois comentários, achei interessante pela composição, ela me remete muito aos álbuns de figurinha. Isso, eu pensei, só que eu vi que nos álbuns o nome fica embaixo, eu coloquei o nome dele assim bem no alto, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que no fundo, acho que eu coloquei inconscientemente, que a gente faz muitas coisas, né, vem do inconsciente, porque eu acho que eu meio que idolatro ele, sabe? Por essa figura política dele, que eu acho ele o máximo. Aí eu acho que é por isso que eu coloquei o nome assim logo em cima, né? Mas pelas cores, ele remete muito às pinturas das ruas, pelo uso das cores, pela maneira de usar. Então, acho que ele remete a duas coisas muito simbólicas em época de Copa, né? Que é o álbum e as pinturas de rua. Ficou bem interessante. Legal. Obrigada. Lembra um pouco do Gonzaguinha, assim, Maria Lembra Cecília. muito. Mas ficou muito legal, adorei também. Que ele tem características bem marcantes, não é? Assim, até que eu acho que é legal, assim, foi legal de tentar desenhá-lo. Ele tem umas características marcantes. Ele fez uma boa escolha, Sócrates realmente é uma pessoa incrível. Até eu gostei de pesquisar sobre a história dele, sabe? Eu li mais assim a fundo, gostei bastante. Eu amo tanto o Gonzaguinha quanto o Sócrates. Eu adoro o Gonzaguinha. Mas na minha cabeça, eu não sei porquê, eu acho eles parecidos. Acho que da próxima vez eu vou tentar desenhar o Gonzaguinha. Esse trabalho, né, que eu fiz, eu fiquei pensando, será que eu tenho algum material, alguma coisa assim meio mágica, né? Magia, matéria. E aí eu vi que eu tinha nos arquivos, só que eu melhorei a cor, né, Isabela, que estava um pouco desbotada. Eu falei, caramba, botei solar, mas a cor está desbotada. Aí tentei melhorar, assim, me deu um maior trabalhão.
que eu tentei meio que salvar uma imagem que já não estava tão boa. Não estava boa. Tentei, assim, melhorar na edição mesmo. E não deixa de ser um autorretrato, né? Que é a minha mãozinha. Eu não acho a minha mão bonita, não, mas como está assim ao contrário, aí foi. Eu gostei porque, para mim, magia, né? Para quem fotografa, é a luz, né? A luz que faz toda a mágica, né? Na fotografia, né? Sem luz, a gente não consegue. E sendo esse nome que eu botei, solar, né? Eu acho que é também a fonte de toda a energia, né? Da vida, né? A luz do sol. E eu acho que tem esse toque mágico, ainda mais que foi feita na pandemia e as pessoas estavam muito em casa, né? E aí a luz do sol entrando na minha casa, eu percebi tantas coisas mágicas que ela fazia, né? Que aí eu fiz também uma série assim dessa luz dentro de casa, né? Da incidência da luz, dos reflexos. Aí eu escolhi essa foto assim porque eu achei que tinha mais a ver, né, com o tempo. É isso. Linda. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua pesquisa e pela sua forma de ser eclética quando quer. Obrigada. E vocês sempre, né, com tema, né? Até eu comentei com vocês, tem até que postar, né, no Face. Assim, eu comentei com vocês que, através do tema de vocês, né, eu consigo até passar, né, nas convocatórias, né, de fotografia, porque até vocês me dão sorte, porque eu produzo trabalho, né, para as exposições e as séries, como são grandes, eu posso aproveitar uma outra foto da mesma série para convocatória, outra foto fica para Zaguti, às vezes até o mesmo trabalho que eu faço para Zaguti, eu posso colocar, né, para concorrer. E aí eu até passei, né? Aquela da memória, da exposição Memória, Afeto, né? Daquela série que eu fiz, eu coloquei 2 trabalhos para Zaguti, né? E as outras fotos da série eu consegui passar. Eu fico bem empolgada. Parabéns. Eu agradeço a vocês, tá? Todos vocês. Obrigada, querida. Vou chamar agora a Lete Cotrim. Olá, boa tarde, todo mundo. Boa tarde, querida. Deixa eu puxar primeiro esse aqui, da magia. Estou de volta aí depois de bastante tempo, né? Setembro, outubro, novembro andei. Uma viagem longa, né? Foi de viagem mesmo, foram 7 semanas, mas teve toda uma correria de preparar a coisa, a logística da casa também, com filha, enfim, ficou com os meus pais, mas foi bom. Essa imagem foi do navio, né? Quem não sabe, assim, eu passei 7 semanas no Oceano Antártico, né? Então, o navio saiu de pesquisa, saiu da cidade do Cabo, na África do Sul, e a gente chegou em Punta Arenas, no Chile, né? Do outro lado. E é Antártica, mas também não é, porque a gente só via água todos os dias, né? A gente não chegou, não desceu tanto. E a minha companhia, assim, não humana, né? De bicho, eram os pássaros. Então, tinha muito albatroz de todos os jeitos, e todo dia era uma festa no céu, assim, mais ou menos. E eu, assim, nas minhas horas vagas, eu olhava os pássaros, e esse é um dia. Eles ficam atrás do vento, como se tivesse uma pipa, sabe? Assim, segurando, era muito bonito. Os dias muito cinzentos, quase todos, foram poucos os dias de sol. Então, esse baile aí da minha matéria, que é fotografar o vento, né? Fotografar o que a gente não vê. E eu acho que esses albatrozes, especialmente, eu sei um tipo que é albatroz cinza, ele não é tão grande quanto o de verdade, e eles são, eu acho que eles personificam o vento, né? Que é uma matéria. E por outro lado é mágico também, porque é impressionante como que esses bichos voam sem ter terra nenhuma, voam quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros longe de tudo. Eles só param mesmo na hora de acasalar e pôr os ovos. Então,
Quando eu vi assim que eu cheguei, eu falei, vai ser essa fotografia. Essa vai ser uma das que eu mais gostei. Eu tirei não sei quantas fotos até sair boa a foto da gente identificar uma que tivesse com um ângulo bom, mesmo eles vindo pertinho do navio. É muito impressionante. Foi uma travessia muito impressionante de tempo e de sensação de estar no meio do nada, assim, com lugar nenhum. Foi longo, foi bom, mas foi cansativo também. Acho que era... Letícia, eu imagino que devia ser mágico realmente quando eles apareciam, né? Eles estavam o tempo todo atrás, ia só trocando. Eles iam passando assim, iam passando. E tinha de um tipo, depois outro dia tinha do outro, depois no outro dia eram vários tipos misturados, e era a companhia de todo dia, assim, você ia lá fora, olhava, daqui a pouco tinha um mais para frente, um mais para trás, e passando pertinho. E tinha baleias também, Letícia? Tinha, no final elas já estavam chegando, a gente viu baleia, sim, viu baleia jubarte, aquela que salta. Sim. E eu não vi, mas os colegas viram baleia franca, que é uma baleia grandona também. Ela é bem escura, assim, que não salta tanto, mas ela nada e ela fica com as costas assim à vista. E baleia mink, que é uma baleia pequena, uma baleia pequenina branquinha, mas eu não vi, eu só vi um dia que a baleia jubarte estava o rabo para cá, o rabo para lá, depois uma nadadeira passa assim, ela é toda lenta e grandona e é bem bonito. Deve É bem ser bonito de ver. E essa época é a época que elas estão lá embaixo, estão na Antártica, já não tem mais nenhuma na Bahia, que a gente vê muito na Bahia, mas elas já estão lá embaixo porque é a hora do crio, que elas gostam de comer, e tinha crio também. Então, que legal. O legal é você passar essa imagem tão clara para a gente, né? Você passa uma imagem tão linda, parece que eu estou acompanhando, vendo você falar. Obrigada. Foi uma experiência bem interessante. Eu nunca tinha ficado tanto tempo assim fora. E aí na volta assim, eu tirei uns dias depois e parei no Uruguai. E aí o Uruguai é a outra pátria de chuteiras, né? A gente acha que é só no Brasil, mas eu acho que é a América Latina inteira que gosta de futebol e sofre. E aí tinha bolão, e aí no supermercado tinha o bolão do supermercado. Aí eles pegaram as frutas, lá ainda vende, aqui já teve, né? Vem embrulhada naquele papel de seda colorido. E aí embrulharam, aí fizeram o palpite do supermercado para o placar de Uruguai e Gana. E o Uruguai ganhou, não foi de 3-1, acho que foi de 2-0, sei lá, mas aí não foi suficiente para passar para as oitavas de final, ficou todo mundo murcho depois no dia, que nem a gente aqui, né, na sexta-feira. Mas é interessante ver como que é uma cultura de futebol, né, que a gente tem aqui na América Latina. No começo eu falei, não sei o que eu vou fazer aqui para coisa de futebol, porque eu não tenho nada. E aí quando eu bati o olho, eu falei, essa. Já achei a minha foto para o futebol 2022. Foi isso. E é muito diferente mesmo, né? Uma representação bem inusitada, né, de futebol. Você nunca imagina que vai ver. Que eu nunca, assim, porque assim, legal. lá tinha gente, bandeirinha no carro, que nem tem aqui bandeira na janela. Você via gente com camisa do time na rua e tudo. Mas essa daí, quando eu bati o olho, eu falei, essa daí que é o meu futebol. No supermercado. Muito bom. Gostei muito. É muito criativo, né? Foi uma ideia ótima, Eles devem ter feito todos os dias que o Uruguai jogou, deve ter tido um placar desse. Maravilha. Adorei. Eu amei quando vi outra foto. Maravilhosa. Mas deve ter dado trabalho para quem fez o cenário. Para quem fez, imagina arrumar embrulhar nos papeizinhos da cor certa de cada bandeira, né? Maravilhosa. Parabéns, né? Porque esse olhar, o artista ele não percebe que ele passa e olha
eu que não sou artista, às vezes, alguns cansam de falar, olha o azul desse céu, eu olho, é o azul. Mas o artista, ele não percebe, assim, faz parte da vida dele, como ele olha muito mais que o resto dos seres. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação, bem-vinda. De nada. Aí tem que aproveitar que o Augusto está aí. Olha, Augusto, eu vou tirar minha foto, tá? Com o livro. Gostei muito. Muito obrigada. Eu vou chamar o Augusto agora. Vai lá. Tá. Deixa eu fechar aqui. Abrir o microfone. Boa tarde para todos. Boa tarde. E agradecer a presença de todos nessa exposição. Foram 2 exposições em um mês, né? Foi uma ideia da Isabela, que eu relutei em fazer, porque eu falei, vai dar trabalho, não vai conseguir, mas afinal conseguimos. Foi incrível a gente ter feito 2 exposições em um mês. Uma de futebol, que é esse momento, né, de Copa, essa união de todos em torno do futebol. Dá uma certa tristeza depois que o Brasil vai embora, mas a gente pensando melhor, o Brasil não estava com um time batível, não. Foi a Maria Cecília Leão que falou aí de futebol dos anos 80. A gente tinha uma relação muito mais próxima com os jogadores. Os jogadores jogavam nos times do Brasil, né? Tinha vários jogadores de vários times naquela seleção de 82, por exemplo, né? Nessa seleção a gente não eu que acompanho, nem acompanhei direito as eliminatórias, então de repente aparece um jogador que é titular do Real Madrid chamado Rodrigo, que num dia lá ele atrapalha no jogo um que ia chutar no jogo dos Camarões, enfim. E culmina com um pênalti super mal batido. Enfim, a gente pode passar horas falando sobre esse jogo, sobre essa Copa, enfim. Vamos chegar numa conclusão. O futebol fica muito certo que o futebol essa confederação não é um órgão público de administração pública, é uma confederação, é uma mistura de estatuto, não sei exatamente bem, mas o governo brasileiro não tem um gerenciamento sobre essa confederação, não. É um órgão independente, assim. E o que é pior, os últimos presidentes dessa confederação, que o Brasil veste essa camisa amarela e que todo mundo fala e, enfim, vibra, são 3 presidentes, um preso lá nos Estados Unidos, na Trump Tower, que é o José Maria Marinho. Tem um outro que é Marco Polo Del Nero também, que teve envolvimento. Enfim, são vários presidentes que tem 2 aí que são presos lá fora. Ou seja, futebol dirigido por gente com problema com o Interpol, Polícia Internacional. Não é coisa simples. E desde que o Vanderlei Luxemburgo foi técnico da seleção, nós tivemos um episódio muito ruim, que foi uma série de convocações de jogadores que nem eram craques de seleção, mas estavam a serviço dos empresários, né? Convocando jogadores que não tinham aquela importância para a seleção, só para serem vendidos e negociados. Eu fico olhando, essa Copa foi meio estranha, que ter mantido um técnico que não tinha sido campeão, e nem era uma unanimidade, né? Foi uma pena. Mas, quanto a isso, a exposição está super bacana, muito desafiador para muitos artistas, e, para mim, eu já venho trabalhando desde 94, daquela Copa de 94, foi na Copa de 90, uma exposição que teve de futebol lá no Museu Nacional de Belas Artes, me chamaram, um Pelé que eu fiz. Então, desde então, eu venho pintando e desenhando e fazendo gravuras de jogadores de futebol. Então, foi tranquilo escolher. E para a próxima exposição, eu já quero adiantar também, eu sempre falo da exposição atual e da próxima. A próxima exposição em 2023 vai ser
obras de ateliê de artista. Ou seja, é um tema amplo e fácil de qualquer artista interessado em participar conseguir uma obra. Então, uma obra de ateliê, uma obra que esteja pronta, uma obra que ele queira mostrar, que ele tem um significado muito especial. Eu vou mostrar uma pintura muito, muito antiga, uma das primeiras que eu fiz logo que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Então, futebol é Garrincha, né, que é um vencedor e um ícone brasileiro, né? Acho que a gente hoje foi no almoço, a gente gastou 5 horas para almoçar na Gávea. Uma estrada enorme que você vai de engarrafamento. Engarrafamento na Lagoa, engarrafamento na Praia de Botafogo, engarrafamento na Praia de Copacabana, na Praia de Ipanema, na Gávea, engarrafamento em tudo. E você demora 5 horas para sair da Lapa para voltar no almoço. A gente fica pensando, por que eu estou falando isso? Porque não tem muito a ver o que eu falei agora da coisa do tempo, mas o Garrincha é um ícone brasileiro que terminou fatidicamente a sua vida dentro de um hospital, né, com problemas de abuso e uma doença crônica, né, do álcool. Enfim, o Garrincha simboliza o Brasil das grandes vitórias. Acho que é um jogador que é internacional e ganhou tudo que ele jogou, fez tudo que ele quis fazer e representa essa esperança que o Brasil tem na liberdade. Acho que é o jogador que é mais impressionante, né? Eu não vi jogar, mas é impressionante, figura impressionante que eu acho que vai ser sempre lembrada. E a gente aproveitou também essa exposição para homenagear Pelé, que também é outro artista da bola, né? Um jogador excepcional que está passando problema sério de saúde, já está meio que mais para lá do que para cá, né? Está com problemas seríssimos de saúde. E a gente optou por homenageá-lo. Pelé não é unanimidade, tem pessoas que criticam ele por posições e tal, mas ele é humano, enfim. Também é outro jogador que vai ser na história do Brasil. A gente, nesse caminho, agora eu me lembrei desse caminho que a gente estava fazendo, estava conversando com o Duca, que é o pai da Isabela, aí ele falou, por que não tem uma avenida, nome de jogador, né? Eu falei, seria uma possibilidade, né? Ter uma praia de Copacabana com uma Avenida Garrincha ou Avenida Pelé. Acho que tem mais a ver do que homenagear político. A gente estava falando de Júlio de Castilhos e de Francisco Salles no posto 6, que a gente estava indo, foi a nossa primeira parada. Então, futebol foi esse. Esse eu coloquei, esse trabalho, mas também já foi um trabalho que eu fiz efêmero, né? Fiz esse grafite em cima do trabalho. E fala muito desse momento da teimosia das eleições, né? Estão replicando aqui no Brasil a birutice que teve nas eleições dos Estados Unidos, né? Ganhar no grito, ganhar na força, não respeitar os poderes, enfim, duvidar de tudo, enfim. Esse medo que o Brasil tem de comunismo, mas o comunismo não existe mais. Hoje a ideia que existe de política mais de ponta e que incomoda mais a todas as pessoas é a ideia de socialismo. Socializar não é socializar uma casa, um prédio, não, socializar as riquezas de grandes bancos e de corporações e transferir um pouco desse dinheiro para pessoas menos favorecidas da sociedade, da base da pirâmide, enfim. Chegar e tirar um pouco de dinheiro dessa turma e dar mais livro, pincel, bateria, bola de futebol, guitarra, tudo que as pessoas possam fazer arte, as mulheres que quiserem fazer salão de beleza também, outros que quiserem fazer academia de dança, transferir essa grana concentrada na mão dos bilionários do mundo para a base da pirâmide. E a base da pirâmide é que tem muita gente, e dali que sai a grande produção cultural, os grandes artistas saem da base, porque não que sejam melhores, é porque é a maior quantidade, né? Sai da maior quantidade, uma grande diversidade que existe por ali, é que vai gerar esses expoentes, né? Não que não possa sair também do topo da pirâmide, mas como a maioria, eu acho que é da grande quantidade que sai a qualidade. Estou vendo uma foto aqui do pássaro do albatroz,
Lete Flotrim fez, e também agora chegou a minha pintura, né? Pintura com muita matéria, a pintura é uma série de pinturas que eu comecei a fazer em 99, que são os Doutores Imaginários, que eu expus na Galeria Macunaíma, em complemento a um prêmio de viagem ao exterior do Salão Nacional. E essa semana a Isabela teve lá em Belém, falando de matéria, assim, quando eu fiz o trabalho do Salão Nacional de 95, eu usei uma pintura plana com um violão e uma garrafa de Coca-Cola de Souza Meirelles. Aí olha o problema que eu tenho essa semana. A Isabela foi no museu lá onde esse trabalho foi incorporado em Belém e descobriram que não tem o violão nem a garrafa. Aí eu fico imaginando, sumiu esse material ou no Rio ou em Belém. Nós vamos ter que entrar na justiça para descobrir essas coisas. Acho que não pode deixar passar coisas esquisitas que acontecem na nossa vida. Eu tive que processar o presidente do Botafogo porque copiou vários garrinchas que eu tinha e ampliou e levou para doar para o presidente da República, para o ministro. Aí tive que processar. Ou seja, matéria de memória, matéria de trabalho. Esse trabalho é com uma espessura muito grande de tinta. A foto acho que dá para mostrar bem, né? Um óleo bem grosso, bem encorpado. São alguns doutores que eu fiz. E aqui eu coloquei uns CDs também, que é uma capa de CD uma capa não, um miolo de CD que eu fiz. E, enfim, vou incorporando essas coisas todas e tentando criar meu vocabulário. Acho que o vocabulário do artista que é a grande saída para ele mesmo, né? O entendimento, tentar compreender, tentar entender as coisas e poder continuar, né? Então, quero agradecer a todos mais uma vez e convidá-los a participar da nossa próxima exposição, que vai ser Ateliê de Artista, Trabalhos de Ateliê. Eu acho que é um tema bem próprio e característico de artista plástico. O trabalho que, de repente, está no fundo, o trabalho que não é o principal, ou também o trabalho que está na frente, o trabalho que é o principal. Acho que tudo é possível nas exposições e o barato de fazer essas exposições juntos é a gente conseguir reunir o máximo de artistas e manter todo mundo trabalhando, todo mundo confiante e com animação com a ideia de ser artista. Então, quero agradecer a presença de todos e mandar um grande... Eu sei, eu não estou terminando a reunião, estou só me despedindo e convidando aqui, a próxima vai ser, que não falou, foi a Lúcia Lira, depois Marcelo Veiga. Então, um abração para todos. Obrigado pela presença. Tem ainda só meu chat, não? Então, vamos com a Lúcia Lira, né? Lúcia, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Já passamos das 18. Tudo bem, Lúcia? Estamos aqui. Estou aqui. Não estou aparecendo a minha imagem, não sei por quê. Por que não está aparecendo a minha imagem aqui? Estranho. Alguém está vendo? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu vou botar... Não. Tá, você está me vendo? Eu mesma? Está vendo a mim mesma? Eu estou vendo o seu trabalho. Só o trabalho, mas não tá, eu não estou me vendo. Ah, é porque quando a gente fala, às vezes a gente não se vê mesmo, não. Você teria que passar mais para baixo. Tá. Ah, agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo. Estou me vendo. Entendi. Então, esse é o meu trabalho para Matéria e Magia. E foi um momento assim que eu fiquei pensando tanta coisa para a gente trabalhar com matéria e magia, né? Só de pensar na magia eu já fiquei encantada. E aí eu pensei nessa energia do ocaso, ou seja, o fim do dia, né? Um fim de tarde. Então essa seria a magia desse momento que tem uma energia maravilhosa. E através da matéria transmitir isso com esses elementos geometrizados. Foi assim que eu pensei. Esses elementos transmitiriam a minha ideia
de um espaço onde pudesse estar essa cena. Eu acho assim, mais ou menos, tipo uma cena, porque eu me refiro a esse poente, a esse espaço, um sol declinando no fim do dia, né? E eu gosto muito desse contraste do geométrico com um pouco das linhas que transmitem um pouco de energia do espaço. Gosto muito de trabalhar com isso. E foi o que eu pensei nesse momento. Quis colocar essas cores vibrantes. Eu trabalho com contraste, gosto muito de trabalhar com contraste de cores e tudo. E, a partir disso, levar essa ideia, né? E eu acredito que eu tenha conseguido transmitir um pouco do meu pensamento, né, de energia e matéria e magia. Eu acho que dá conta disso, né, de energizar esse espaço. Foi essa a minha intenção, e eu gosto muito de ouvir o que os outros falam sobre o trabalho que fazem. Gosto muito mesmo, acho que é muito interessante. É algo mais que vai junto com aquela obra, né? Junto com aquele, digamos assim, aquela criação. Porque a criação, as pessoas podem olhar que é só algo para você. Vamos ver, vamos olhar, mas a conversa, ela transcende, né, a obra. A conversa nos dá um espaço sem limite para a gente falar sobre o que fez. E eu acho que isso daí, esse momento desse vernissagem de conversa, de nós termos essa oportunidade de conversar assim, é muito importante. E é diferente do presencial, né, gente? O presencial é muito legal, nem vou negar. O presencial tem conversa com as pessoas, encontro, estar ali, compartilhar, um olhar o outro, ver a obra do outro, o conjunto das obras, né, todas juntas. Isso é muito legal. Agora, esse virtual, essa conversa virtual, esse vernissage virtual, ele tem uma energia muito boa também, né? Eu acho que vale muito. E eu gosto demais de participar disso. Então... Tem como ser daqui a pouco, quando eu fizer já a minha apresentação. Tá? Então, é isso que eu quero dizer. Eu espero que vocês tenham gostado, que a minha magia tenha passado aí para vocês um pouco através da matéria, da pintura acrílica. Foi isso que eu quis participar. Obrigada a todos e estarei aqui ouvindo e atentamente querendo participar dessa conversa. Obrigada. O futebol eu não participei, né? Futebol eu não participei. Tá bom? Então, o Augusto até comentou que eu quis fazer duas exposições porque eu fiquei com pena de não fazer nada na Copa. Sim. Em 2019, a gente fez uma exposição Futebol Urgente, junto com a Copa América. Sim. E, na época, foram 14 artistas, só uma mulher. E eu achei que as mulheres iam declinar mais o futebol, como efetivamente aconteceu. Mas eu fiquei muito surpresa como muitas mulheres fizeram, inclusive mais do que a metade, de mulheres. Então, eu fiquei achei isso muito legal. É bacana, estou gostando de ouvir os depoimentos das mulheres que participaram, dos homens também, mas das mulheres é muito, muito interessante, porque igual na assim, Copa, eu gosto de futebol, gosto de assistir. Também, né? Eu gosto de assistir, eu fico aqui torcendo, gosto de torcer e tudo, mas na hora de fazer um trabalho assim, eu não consegui nada, fiquei bloqueada, não consegui. Mas eu gostei de ler e de ouvir, gostei muito. Muito parabéns. Obrigada pela tua participação e a tua obra. Eu que agradeço. Obrigada. Tá, obrigada, querida. Obrigada a todos. São maravilhosos os trabalhos, vocês estão de parabéns. Vou chamar agora o Marcelo Veiga, para estar aí vendo a gente. Deixa eu pegar aqui.
Marcelo está fechado. Dá para ver agora? Dá. Tá legal. No caso, isso da matéria e magia, a ideia foi surgindo aos pouquinhos, né? Eu estava conversando logo quando começou o tema com o Augusto, né? Eu lembro que as primeiras pesquisas lá no Google, a primeira coisa que veio assim relacionada com a frase, por exemplo, apareceram algumas imagens do Senhor dos Anéis. Mas eu fiquei pensando, isso não tem nada a ver com o contexto, né? Então, refletindo, pensando um pouco, imaginando coisas mais a ver com a nossa cultura, etc. Até pelo título da obra, eu fui em cima de coisas que outros brasileiros imaginaram, né? E idealizaram e criaram. Por exemplo, o Tivoli Park, que foi uma coisa que, por anos, aqui no Rio de Janeiro mesmo, foi uma referência, não só para o público infantil, mas para a classe média como um todo, né? Em outros estados, por exemplo, você tem ali o Parque da Mônica, hoje funcionando no estado de São Paulo. Agora também, em Gramado, a obra do Monteiro Lobato, durante décadas, você teve diferentes meios de comunicação, meios de divulgar ela, seja pelos livros, seja pela televisão, durante a década de 70 e 80, a Rede Globo. Você tem também outros parques temáticos aqui no desenho, por exemplo, Beto Carreiro, lá em Santa Catarina. E por aí vai. Você tem muitas coisas que essas pessoas se inspiraram, por exemplo, foi como o Walt Disney, né? O Maurício de Souza também, da mesma forma, né? E por aí vai. Todos eles foram idealizando, tornaram um sonho, uma magia, uma coisa real. Concretizaram isso com o tempo. Foram coisas que foram saindo do papel, né? Aqui eu só não consigo ver toda a imagem, mas os principais pontos aqui eu já coloquei. Marcelo, vou pegar do futebol, tá? Tá. É. A do futebol foi bem mais simples, porque eu idealizei um momento em que você já tinha evidência do Flamengo ali, que estava já conquistando a Libertadores, né, um título internacional, o momento em que a seleção brasileira tentava cativar o público, infelizmente isso não aconteceu. Eu procurei, com essas imagens, com a inspiração daquele cavalinho fantástico, né, trazer isso também, de cativar o público, né, mostrando o lado humorístico disso, né, segue o líder, etc. Né, colocando a imagem do Gabigol, do Zico, que são dois ídolos também, não só do Flamengo, como também cativam um público, sempre foram motivo de pelo menos de admiração, né? Dos que estavam no Brasil e no exterior. Né? E eu acho que, pelo menos, para o tema da exposição, ela já cumpre o seu papel. Ali também tem um emblema da CBF, queira ou não, representa o Brasil. As duas obras também mexem um pouquinho com o tema do Rio, Flamengo, um time carioca. Ali tinha também coisas do Rio de Janeiro, ali tinha o parque do Tivoli Park também, né? E é isso. Obrigada, querido.
Obrigada pela sua participação, pelas suas reflexões, parabéns pelas suas obras. Obrigado. Vou chamar aqui Sandra Schexman. Oi. Oi. Vocês desculpam, mas eu estava muito ocupada, cheguei meio atrasada. Vocês desculpem. Não tem problema, não. Você está vendo a obra do futebol aí? Estou vendo. Quer falar? Como eu falei para o Augusto, eu não sou fãzona de futebol no sentido de ficar vendo todos os times jogarem. Eu sou fluminense, aqui em casa, já que é América, o meu irmão é fanático pelo Flamengo, mas não, eu gosto de ver jogos importantes, não fico assim toda semana vendo jogo, não sei por quê. Eu acho que eu não tenho muita paciência. Agora, a Copa eu assisti bastante jogos, foi muito interessante, pena que o Brasil perdeu. Aí eu fiquei pensando o que eu iria fazer. Aí eu fiz essa colagem de 2 fotos que eu tinha, desse menino que estava jogando bola, e também essas bolas que estavam numa rede, que eu achei muito interessante, e montei esse trabalho, que eu chamei de futebol é bola na rede. Se você não tem a bola na rede, você não faz gol. Se não faz gol, você não ganha. Você pode ter um time maravilhoso, mas se você não sabe fazer gol, você não ganha. Infelizmente, é o que aconteceu com o Brasil. Fiquei muito chateada, realmente. Mas vamos tocar para frente. Deu uma depressãozinha mesmo, né? Deu sim. Uma pena. Vou pegar o da magia. Espera aí. Tá aí. Quer que ponha assim? Coloca um pouquinho mais para cima para poder ver embaixo o que eu escrevi. Deixa eu diminuir um pouquinho, ver se melhor. Deu para ver? Espera aí. Deu para ver? Deu para ver. Pois é, esse trabalho é um trabalho, se eu não me engano, de 2011, ou alguma coisa assim, que eu expus no Sérgio Porto, uma exposição que teve lá no Sérgio Porto, eu expus esse e outros, e eu achei que ele se encaixava muito bem na história da magia, né? Porque eu durante muito tempo eu fotografei muitas sombras. Para mim, a sombra é uma coisa mágica. Ora ela está lá, ora ela não está mais. E eu fiz esse trabalho, chamei de arqueologia urbana, inclusive alguns deles foram até vendidos. E o que eu posso dizer mais? Eu fiz um textinho lá embaixo, que não estou dando para ver, não me lembrei de qual. Tem que subir mais. Isso. A imponderabilidade das sombras é como uma mágica que nos leva a uma arqueologia urbana, onde as próprias viram matéria fixas nas fotos. Como eu tirava as fotos de sombras e elas acabavam virando uma coisa fixa, e não uma coisa que sumia, como se fosse uma mágica. Aí foi o trabalho que eu fiz. Parabéns, Sandrinha. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação e as ideias muito boas. Eu vou chamar... O Carlos saiu, acabei não chamando ele. Espera aí. Parabéns, Sandra. Obrigada.
Estou gostando de todos. Que bom. Vou chamar Isabela e Deneir, tá? Primeiro Isabela, depois Deneir. Oi, querida. gente. Só cheguei agora. Deixa eu pegar aqui. Então, sempre magia para mim é a gente saber pegar o feeling, né? Se aproveitar disso, estar nele. Não é nem questão de se aproveitar, porque eu acho que ele acontece, né? E eu acho que o meu trabalho todo traz essas figuras, essas ondas, esses passeios assim no imaginário. E a arte é pura mágica, né? Futebol a gente sabe o que é, né? Para quem gosta, é muita estratégia, bola no pé, bola no gol e é o melhor. Também com o Rei Pelé, viu essa coisa da Copa, a gente perdesse essa chance, né, de ser o ex-campeão, mas enfim. E esse movimento dessas peladas, sei lá, eu que sou leiga de futebol e de sinuca também, eu acho que esse zanzar no campo tão rápido dos jogadores e tudo mais, foi isso que me fez pensar essa maneira de expor essa pintura, de expressar. E é isso. A gente vai levando, né? Cabeça erguida, unidos, artistas maravilhosos, sempre, e estamos juntos. Muito obrigada, Zaguti. Que 2023 seja lindo, cheio de garra e de bons acontecimentos. Obrigada, um beijo a todos. linda. Tchau. Tchau, minha linda. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Parabéns pelas obras. Obrigada. Vou chamar, então, DNI, né? DNI me ouviu? Engraçado, a gente não está te ouvindo, DNI. Fala alguma coisa. Está conectando, né? Eu estou ouvindo você aqui. Você está com fone? Agora, acho que ouviu. Pode falar. Apareceu um barulho aí. Alô? Estamos te ouvindo. Ah, tá me ouvindo? Agora ouviu. Ah, não, eu cheguei, eu tive que sair, né? Cheguei agora, mas eu vou entrar, né? Mas me enrolei todo aqui. Mas agora deu, no início não estava ouvindo, não, mas agora deu certo, ficou conectando. Não sei, eu toquei aqui, né? Eu estou meio perdido, porque eu entrei agora aqui, estou vendo aqui o Mané Garrincha, né? A gente fala um pouco das obras, né? Um pouco. Uhum. O que serviu de inspiração para aquela obra? Como é que é a produção? Uhum. Você quer que eu fale um pouquinho sobre esse trabalho? Eu quero. Ah, então tá. Olha só, eu sempre tive vontade de fazer um trabalho em homenagem a Mané Garrincha, porque Mané Garrincha nasceu aqui em Pau Grande, que é o 6º distrito de Magé, que é o meu 6º distrito também. Quer dizer, é um bairro vizinho ao meu, onde nasceu esse grande jogador Mané Garrincha, né? Minha infância toda muito próxima daqui, né? Lá tem cachoeira também. E aí eu sempre falei assim, vou fazer um trabalho em homenagem a Mané Garrincha. Só que o tempo foi passando, não tinha tempo, tudo aí veio a pandemia. Aí eu falei assim, bom, agora é o momento de fazer uma homenagem a Mané Garrincha. Foi quando eu fiquei uns 3 meses fazendo esse trabalho, né? Porque ele tem... eu cortei, né, com a mão assim direitinho,
Cada quadradinho desse que tem, são 9.000 e poucos quadradinhos, né? Em preto e branco, e é complicado porque não é um trabalho pintado, é combinando cores, né? O preto e o branco, o cinza, né? Então foi muito complicado, mas eu acho que deu certo, mais ou menos certo, né? Ele é grande, é um trabalho com 2,5 metros. Não, acho que tem quase 3 metros. É muito trabalhoso. O Augusto também gosta muito de pintar, são lindos, né? Os trabalhos dele de jogadores, né? Maravilhosos, né? Esse jogador é o primeiro que eu fiz. Eu pretendo, de repente, quem sabe, fazer outros, né? Nessa exposição de Mané tem o teu, do Augusto e do Jorge Duarte, que também mora aí, né? Jorge Duarte, estive com ele ontem, né? Meu amigo, me deu até um trabalho de presente, né? Eu já tenho alguns dele aqui. Nós iniciamos há 40 e poucos anos nas artes. Eu comecei a aprender a fazer pintura, aí conheci o Jorge, ele tinha 17 anos. Aí fui eu que eu falo que eu botei ele em mau caminho, que eu falei, Jorge, vamos aprender pintura, que eu estou aprendendo lá em Pebetá com um professor chamado Neide Lima, né? Ele é bairro vizinho meu aqui, o Jorge, né? E 3 horas com ele ontem, batendo papo. Aí ele foi para aprender pintura também. Então, a amizade nunca, sempre maior ainda, né? Então, foi quando o Jorge começou, e aí o Jorge foi para o mundo por aí, né? Maravilhoso ele. E o do Augusto eu já tinha mostrado, porque ele já falou um pouco, tá aqui. Então é isso. O trabalho do Augusto é fortíssimo, as cores maravilhosas, né? Muito obrigada. Que bom. É um exemplo, né? Esse tipo de obra, que é super reciclável, fica catando as latas por aí, né, Denir? Tem um cuidado louco. É uma questão também muito de sustentabilidade, né? O trabalho que eu comecei no ano 2000 e pouco, foi o meu primeiro trabalho. O primeiro trabalho que eu fiz se chama Alegoria para um vira-lata, porque eu fiz um cachorro vira-lata de lata. Esse trabalho até faz parte da coleção do MAN, né? Da coleção de Gilberto Chateaubriand, de 2002, sei lá. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, que foi de lata. Eu costumo dizer que eu sou um artista vira-lata, porque eu não fiz curso superior, não estudei, tive só um início de pintura aqui onde eu moro. Quer dizer, eu sou meio vira-lata, assim, não pinto com tinta importada. Então, é isso. Estou aprendendo com a vida. Denei, eu acompanho, né, as suas publicações no Face, eu já tinha curtido esse seu trabalho. O interessante é que tem movimento também, não é? As pecinhas se movimentam. Né? Porque ele é cinético, né? Porque eu coloco, furo a bandeirinha, né? E prendo com alfinete, mas entre o alfinete e a base eu coloco uma borrachinha, né? Então ela fica solta. Então com o vento ela dá uma farfalhada. Tem também incidência da luz, né? Também. Trabalho. Isso, o brilho, né? O brilho, muito bom, muito bom. E o movimento, isso aí. Valeu. É bastante característico do meu trabalho, principalmente nos balões, né? Essa questão do movimento, né? Entendi. É isso aí. Bom que você gostou. Eu agradeço. Aí quanto tempo você demorou para fazer essa obra tão Esse minuciosa? trabalho, eu levei uns 3 meses, que é tudo na mão mesmo, assim, cada pedacinho, né? E escolhendo cor para combinar. Combinação das cores, né? Isso, porque você fazer o retrato é difícil, eu sei que é difícil, mas te facilita mais um pouco. Mas você cortar pedacinhos e colocar um do lado do outro, já começa a complicar um pouco. Foi quando eu É como se fosse um mosaico? Poderia dizer que lembra? Quase lembra um mosaico, sim, com certeza, né? O mosaico vai combinando cores, né? Pedacinhos, né? Sim, então, parabéns. Isso. Obrigado. Muito bonito. Gostou? Oi. É incrível. Opa. Tudo bem, Denei? Emílio PS, como é que vai? Tudo bom, cara? Eu cheguei atrasado. Eu também cheguei atrasado. Aliás, o meu mês, novembro e dezembro, eu estou atrasado sempre. Porque eu estou sempre fazendo muitas coisas. Você falou que essa obra tem quase 3 metros, né? Tem quase. Eu esqueci a dimensão dela, mas é quase. Não sei se é 2 metros. 2,50, tá ali, ó. É 2,50, tá. 2,50 que eu Você fiz. Fez isso em casa? Fiz em casa, aqui no meu ateliê. Você fez no ateliê? Tem espaço lá para você botar, porque é uma obra grande, né? Agora tem até uma galeria lá, né?
Denir? É porque embaixo eu tenho um espaço grande embaixo, né? Grande assim que dá para mim legal. Aí, mas eu estava necessitando de espaço para colocar o trabalho, né? Porque misturar tudo complica, né? Aí eu fiz em cima uma coisa do cubo mesmo, em branco, a galeria, né? Uma espécie de galeria de 10 metros por 4, assim. Então tem um espaço bacana que dá para ficar bem o trabalho, fica mais limpo, um grande trabalho. É um trabalho, é um trabalho grande. Isso. Parabéns pela sua obra. Grande em tamanho, né? Tem grande tamanho e grande em trabalho. Não é verdade. Eu gosto do seu trabalho. Eu sempre vejo essa alegoria para o vira-lata, tudo que você fez aí nos seus trabalhos. Na vida, a arte é uma brincadeira, né? Eu gosto muito de brincar com a arte, né? Às vezes também tem um lado político que aflora assim, que a gente vai dar uma porrada. Mas o trabalho é ser muito voltado também para cor, movimento, para criança, que fiz brinquedo durante muitos anos, né? Acho que arte é brincar, né? Eu gosto também dessa pegada do material reciclado, né? Reaproveitar isso. Eu gosto muito disso. Acho muito interessante, muito bom. Parabéns pelo teu trabalho aí. Tá, obrigado, tá? Que bom que você gostou. Eu agradeço muito. O trabalho é nosso. É isso aí. É isso aí. Estamos na luta. Querido, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, que a gente é fã já há muito tempo. Lá nas Agudas tem eu que agradeço vocês. Quem quiser. Lá em casa tem um balão e nas Agudas tem um balão também. Tem. Eu tenho o prazer de ter um trabalho na coleção de vocês. É um prazer meu, todo meu mesmo. A gente também. Mas é um trabalho que engraçado. Tem trabalho que você vendo online, você consegue imaginar bem como é o trabalho, né? Mas esse trabalho, como tem esse farfalhar, é mais difícil, eu acho. Talvez a gente devesse verdade. Um pouco mais Só em vídeo, né? Só em vídeo que dá para ver melhor um pouco. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vi que chegou agora também Roberta. Roberta, tá aí, querida? Alô? Oi, deixa eu pegar aqui a foto da tua obra. Aqui. Eita. Alô? Oi. Estamos te ouvindo. Tá bom. Boa tarde. Obrigadíssima por eu estar participando dessa reunião. Parabéns para os artistas e para vocês. O meu trabalho, eu busquei unir matéria à magia e busquei também misturar essa tradição religiosa afro-brasileira da Umbanda, que era tão presente nas esquinas do Rio e que desapareceu, com as magias da minha região. O bandicheiro, que atrai coisas boas, não é? O pandeiro da cigana. Então, fiz uma mescla disso tudo e montei essa instalação, onde eu uso o alguidar de barro, recheada com cheiro de bandicheiro do Pará, os sacos, os chás para abre caminho, dinheiro, essas coisas da magia brasileira e africana, e o colorido e o pandeiro da cigana, e eu busquei com isso marcar como é importante a gente poder ter essas referências na nossa cultura, como elas cortam um pouco da dureza da cultura, vamos dizer, entre aspas, superior, né? Como é bonito, como é colorido e como é mágico, realmente. Então, eu busquei transmitir essa linguagem mágica do nosso imaginário nesse trabalho Matéria e Magia. Muito obrigada, gostei muito de participar e gostei muito dos trabalhos que eu já vi. Muito obrigada e sucesso. Um beijo para todos.
Obrigada, querida. Eu amei a instalação. Cheguei ontem de Belém. Eu sou fã do número 1, né? E ela escreveu no texto, né, que tudo tem no Ver o Peso. Sim. Vai, compra. Muito bom estar na caixa. Que eu delícia. estou louca para ir lá. É muito linda essa mistura de culturas, né, do nosso país. Sim, sim. Eu vou parar aqui um pouquinho, só para ver se tem mais alguém que eu não chamei. E quem não está na reunião, na exposição, mas se quiser falar alguma coisa, Leonor, Noemi. Oi. Oi, lindona. Eu não participei porque eu estava com problemas aqui, não estava dando para participar, não tinha condição. Mas, olha, os trabalhos estão incríveis, maravilhosos, né? Cada um com o seu universo, uma coisa mais interessante que a outra. E ouvir o artista falar da obra realmente aumenta a obra, né? Ela cria um outro eco na nossa mente, né? Porque aí é o olhar que saiu daquele eu que estava inflamado por aquela ideia. É muito interessante ouvir o artista. E eu queria agradecer vocês mais uma vez. Esse ano foi intenso, né? Nós chegamos ao final desse ano com muitos trabalhos, eu nem sei quantas exposições, quantas participações, quantas reuniões, e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Estou preparada para a próxima, já estou pensando na próxima, no próximo ano. Queria desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, uma boa passagem de ano, que a gente consiga superar os nossos problemas dessa nova gestão que vai entrar, né? Que a gente consiga melhorar o meio ambiente. Nossa, achei impressionante aquele trabalho da Leti Cotrim, que vai para a Antártica. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? E, ao mesmo tempo, também a Roberta, Belém do Pará. Então, é essa coisa imensa que é o nosso planeta, o nosso país, a nossa América do Sul. E tudo isso emociona demais, né, Isabela? Emociona muito. A gente ama. A gente As ama. E exposições são aí, lindas. pois é, muito O conjunto bom, da muito obra bom. fica forte, né? Fica forte. Foram, assim, 12 meses, teoricamente, que a exposição foram 2 obras. E aqui, muito trabalho, também, forte, né? forte mesmo, né? Foram Muito 14 exposições, é muita coisa mesmo. Muito bom. Mas a exposição do Correio, do Centro Cultural dos Correios, que também foi ótima, foi uma oportunidade de encontro, de ver as pessoas no tete-a-tete, que a gente não conseguiu o ano inteiro. Mas parabéns vocês, são maravilhosos, parabéns aos artistas. E eu só tenho a agradecer. Obrigada, querida, obrigada. E eu deixo aqui um beijo pela Vera, porque a Vera mandou dar um feliz ano novo para todos. Ai, que delícia. Ela estava hoje lá com a neta, e aí não podia participar, mas mandou um beijão. A gente combinou que, enquanto estiver por volta dos 100 óbitos, a gente ainda vai segurar. Porque já teve, né? Muita gente pegou Covid, não na exposição presencial, outros foi influenza. Mas a gente espera muito que vá passando, que cheguem as vacinas mais próprias, né, para essa Ômicron, e fique mais seguro. Eu tenho usado máscara cada vez que eu saio. Bom, eu não parei de usar hora nenhuma, né? O Augusto, então, nem se fala. Mas, chegaram mais 2 artistas, vou perguntar se eles querem falar. Cunca e Maurício, vocês querem falar sobre suas obras? Eu cheguei agora, só quero ouvir. Cheguei tarde. Mas a gente estava acabando. Deixa eu pegar ficar calado, claro, eu vou acompanhar a conclusão. Deixa eu pegar a tua obra aqui, espera aí, que ainda dá tempo.
Essa da magia, né? Bom, eu na realidade estou tentando encontrar meus caminhos ainda. Então, é tudo marcado pelo excesso de traços, pela sobreposição de cores, vou forçando pelas entranhas, pelos descaminhos. Então, é isso, encontrando uma forma, é um excesso de expressão, talvez seja o sinal dos tempos. Então, é só isso que eu teria a dizer. E matéria, bom, é algo que sempre se recria e se degrada. Então, eu fiz assim. Deixa eu pegar lá o do futebol. Espera aí um pouquinho. Está aparecendo um verde da minha tela, esse aqui ou não? Está só a Só obra? vendo você e a obra antiga ainda. Não, então tá bom. Porque para mim está aparecendo aquela coisa de compartilhar a tela bem no meio. Meu Deus. Saiu do lugar. Com essa do futebol. Ainda não apareceu aqui para mim. Não? Não. Vocês estão vendo, não? Não, só a da matéria, né? Só da matéria? A página ficou fixa. Peraí, deixa eu voltar aqui. Está aí ao lado do Garrincha. Essa aí. Bom, na realidade, eu tentei fazer uma forma que expressasse alguma coisa que me pareceu que tinha a ver com o feminino no mundo islâmico, né? E fiz uma coisa redonda que se assemelhasse a uma bola, coloquei um coração e fiz algum tipo de velamento, embora meu desenho não seja de qualidade, de novo é o traço apressado e torto, e é isso um pouco. A ideia foi simples, bem tem sempre, apesar de aparentemente é sempre abstrato, mas o abstrato às vezes é muito concreto, né? Então acho que tem essa ideia do véu, essa ideia do feminino, do ter ditado feminino no Catar, né? E ali é o verde e amarelo da bola meio enrolada, assim que é isso. Obrigada, Franca. A gente já falou um pouco sobre essas questões do papel da mulher, né, nessa Copa. Isso. Isso. Eu já sabia que já... no país em questão. Espero que... Obrigado por me permitir ainda nesse final apresentar isso. Obrigada. Vou chamar Maurício. Maurício, está me ouvindo? Oi, gente, eu estou na rua, Eu vou só mostrar a tua obra. De futebol. Nesse trabalho eu fiz uma colagem, né, de uma foto antiga que eu tinha colhido em Salvador, não, foi Fortaleza. Olá, boa tarde com todos. Eu tive que sair para andar de bicicleta. Mas é isso. Eu tenho feito muitos trabalhos com colagens, né? Usando minhas fotos antigas e readaptando. E agora vamos entrar no NFTs, né? Já são projetos para NFTs. Esse talvez seja um dos primeiros NFTs do ano. Enfim, é só esperar que a gente vai estar aí com
Você conhece a NFT, Isabela? Eu conheço. Pode vender na arte. Eu que não sei. Eu tinha pensado até em arrumar alguém que desse aula para os artistas. Em breve eu estarei dando aula. Mas não foi isso. Não. Até. Obrigado para todos e foi muito legal participar. Obrigada, querido. Estou esperando a próxima. É sobre Já estou esperando a dia próxima. de artista. Parabéns pelas suas obras. A gente é fã. Obrigado, gente. Obrigada. Oi, Isabela. Sou eu, Miro. Oi, querido. Fala. Desculpa, só... primeiro que eu entrei tarde e eu também não consegui tempo para participar dessas duas últimas edições, essas últimas duas exposições, porque eu estava me preparando para finalizar um trabalho de conclusão de curso na Cândido Mendes, e eu estava envolvido com um trabalho de conclusão, né, o TCC. E eu estava pegado, estudando que nem um louco, e, ao mesmo tempo, fazendo a minha mudança de ateliê do Rio de Janeiro definitivamente para São Paulo, que eu consegui agora, semana passada. Então, estava tudo muito corrido, eu não entrei por esse motivo, mas eu estou aqui, eu gostei muito dos trabalhos, muito, todos os que eu vi. No próximo, se Deus quiser, estarei presente com vocês. E eu acho, é isso, né? Eu acho que está terminando o ano, então, um bom Natal para todos. Vamos pensar em NFT no próximo ano, como é que vai ser isso, né? Você está sabendo, Miro, como é que faz já? Olha, eu comecei a estudar um pouco o NFT há mais ou menos um ano e meio atrás, quando começou a surgir essa coisa. Eu cheguei a dar início no meu cadastro de criptomoedas, a coisa toda, mas não cheguei a fazer, porque eu precisava desembolsar dinheiro e eu não estava podendo. Dei uma estudada nisso e tenho estudado bastante a coisa da inteligência artificial, todo esse trabalho que envolve tecnologia, e que eu gosto, né? Então, assim, mais ou menos, eu estou sabendo, de estudar um pouco de metaverso também, que meu trabalho, de alguma forma, ele acaba indo para esse lado. Então, eu tenho desenvolvido estudos em cima disso, apesar de eu gostar muito da parte analógica. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma paixão pelo analógico da tecnologia. As placas, os equipamentos fotográficos, essas coisas analógicas e essa combinação com digital. Então, meus próximos trabalhos vai ser uma mistura disso, tá? Mas provavelmente vai ser algo escultórico e envolvendo a parte analógica com a parte mais a parte analógica, né? Mais a parte analógica. E por ser provavelmente serão objetos escultóricos, vai ter também alguma colagem. Colagem dá para você levar para o NFT. Escultura é besteira porque a escultura é um objeto tridimensional, então não faz muito sentido você levar para um lugar plano, né? É bom quando já nasce dentro do mundo digital. Você pega uma fotografia, trabalha essa fotografia dentro de ferramentas, né, como Photoshop, entre outras. Essas são ferramentas, são ideais, né, para você levar para NFT. É o melhor que tem, quando a obra nasce já dentro do mundo digital. É a melhor coisa. Por isso que muita fotografia digital é importante, esse tipo de trabalho. Mas o trabalho tridimensional, ele perde um pouco quando você leva para o NFT. Porque o NFT ele é importante, sim, mas se você não divulgar o teu trabalho, não adianta muito. Você tem que divulgar o seu trabalho. Como é que você divulga o seu trabalho? Participando de exposições como a que vocês proporcionam, participando de exposições fora, de bate-papo com artistas. Esse tipo de atividade fortalece se você amanhã ou depois tem uma obra divulgada, né, publicada como um NFT. Aí faz sentido. Se não, você imagina você jogar uma palavra, uma letra no universo, ele fica ali flutuando no universo. Quem é que vai ver? Então, é muito importante você estar divulgando. Então, se você tem Azagut e está divulgando... Oi? Perdão. Tem que ter Azagut virtual. Pois é, não, é importante, na medida em que você está com alguém, não sozinho, senão
você fica num universo assim, vagando como se fosse uma estrelinha lá que você olha daqui de baixo, está lá, mas é muito grande. Essa coisa do NFT é muito grande, porque uma obra não está num lugar só, né? A chave que constitui, né, a criptografia de um trabalho que está no NFT, ela está em milhares de computadores. Por isso que eles dão essa garantia difícil, quase que impossível, de você quebrar essa corrente. Mas é legal pensar nisso no futuro. Acho que as pessoas estão um pouco aceleradas assim, né? Que achando que o NFT vai resolver tudo. É mais uma forma de você divulgar o seu trabalho, de você publicar, mas é extremamente importante você estar com canais físicos, né? A Zaguchi, se ela tem a galeria física, ela tem a galeria virtual, essas participações, isso tudo é muito importante. Aí pega a força o trabalho e pega a força o NFT. É assim que eu estou vendo, né? Desses estudos que eu tenho feito. É isso. Queria desejar a todo mundo aí um Feliz Natal e um bom ano novo para todos aí. E todo mundo fica com Deus. Tá bom? Amém. Queridos, então, tem mais alguém que quer falar? Vamos indo para o final da reunião. Eu quero dizer que eu estou fazendo o inverso. Eu estou pegando desenho digital e estou pintando agora sobre ele vira uma tela, e depois eu ponho a tinta acrílica um pouco sobre, mas como eu não tenho tanto talento no desenho, mas é um exercício. Mas é uma técnica, tem que se respeitar. Fazendo assim, tá vendo? Maravilhoso. É isso aí. Eu já fiz intervenção em foto também. Isso é tudo legal. Você pega um trabalho, vai... Um dia vai poder nos dar uma aula aí dessas articulações de linguagem. Parabéns. A gente está tentando, até com pessoas de fora das Zaguchi, porque eu vejo assim, as plataformas digitais que a gente tem de marketplace, né, tanto a Artshow quanto a Arce, ela divulga o trabalho. Pode até não ter tanta venda quanto a gente gostaria que tivesse, mas, efetivamente, o artista tem seu trabalho divulgado ali, e a gente acha que o NFT tem essa característica, né? Essa possibilidade. E, efetivamente, para vender para pessoas longe é muito mais fácil ainda, né? Porque nem transporte a gente tem, assim, agora a gente começou a mandar pelos correios para fora, mas é só até 1 metro, porque é bem mais barato e bem mais rápido, por incrível que pareça. Teve uma transportadora que teve uma gravura que dobrou, aí eles não se responsabilizaram por nada, a gente ficou bem chateado, teve que pegar a gravura de volta e ir para a restauradora para devolver. Então, assim, não é uma coisa tranquila, né? O transporte para países longe. Tira de chassi, a obra que está no chassi, aí a pessoa tem chassi, enfim, não está resolvido isso mesmo, não. E tem uma coisa também que está surgindo agora, que o pessoal, muita gente não está acompanhando, nem ouviu ainda falar. Por exemplo, inteligência artificial, tem um software chamado DALL-E, que ele faz. Tem o DALL-E, tem o Stable Diffusion, tem uns 3 ou 4 softwares aí que fazem trabalho de inteligência artificial baseado na imagem que eles estão vendo. Então, você pega, por exemplo, uma obra de Van Gogh, uma obra de quem você quiser, e passa umas informações, números, né? Que o sistema cria algoritmos e sai mudando todinho aquele fundo, todo o fundo. Então, ele sai criando diversas outras obras sozinho. É diferente de você pegar o Photoshop e editar. É o software que faz aquela modificação toda. Então, tem uma plataforma chamada, até anotei aqui, Get Images, que é Get com 2 T's e Y, que ela deixou de receber algumas informações geradas, algumas telas, algumas obras geradas através do DALL-E, do Stable Diffusion, de Midjourney. Tem várias ferramentas que estão fazendo isso. O pessoal chegou até a comentar, né, nos artigos que eu leio, o fim da arte, não sei o quê. Não, não é o fim da arte. Não é o fim da arte. É a mesma
contradição que ocorreu no início do século XX, final do século XIX, quando surge a fotografia. Todo mundo pensou ali que, opa, coitado do pintor, acabou o trabalho dele. Não, não acabou, está aí o pintor até hoje. A fotografia se estabeleceu, ela criou muita força e entrou na galeria de arte como obra de arte, depois que ela passou a ser utilizada como documento de registro para performances, para happening, todas essas coisas que precisavam ser registradas, a fotografia entrou, ela cresceu, ganhou força muito com isso. Né? Então, é mais uma mudança que vem forte em cima de NFT, isso já vai trabalhar junto com todas essas plataformas, que é o Get, Image, esses softwares todos aí. E, assim, eu não acredito que em fim de arte, que acabou o final da arte, porque tem um programa de computador que cria a imagem. Ele pega uma imagem de Mona Lisa e te dá 50 mil variações de imagem de Mona Lisa. Ele pega a imagem do qualquer uma e sai criando, adicionando coisas numa velocidade estúpida, que um computador prepara, vamos supor, 50 imagens dessa, você não consegue finalizar uma. Porque essa é a diferença, mas o próprio ser humano e a própria necessidade de criar arte, da emoção, essa emoção que nós temos no coração, que a gente coloca na obra da gente, seja numa fotografia, seja num vídeo arte, seja num objeto escultórico. Essa emoção, esse coração que a gente coloca, esse sonho, esse software não coloca. Esses programas não colocam. Então, eu sou um defensor da tecnologia, mas muito com o pé atrás, e sou um cara que ama de paixão o analógico, né? Cartões perfurados, máquina analógica, coisa do tipo. É isso. Obrigado pela oportunidade aí. Um bom Natal para todos. Obrigada, Miro. Engraçado você falar isso, até lembrei de Roberta e de Noemi lá em Belém, porque eu estava passando no Uber, aí vi um cartaz, Guild, e lá em Belém tem muita coisa de Guild, o Emílio, pai do Oswaldo Guild, né, que era um suíço que veio para estudar a flora amazônica, tem um museu, Emílio Guild. Mas aí eu falei, perguntei para o rapaz o que era aquilo, ele não sabia. Aí comecei a pesquisar, afinal era uma exposição do Guild pai, Emílio, um outro suíço, que era quem desenhava para ele, Hermes, e do Oswaldo Guild, uma que, quando a gente fez a exposição do Guild, a Lani comentou que tinha descoberto umas gravuras que estavam com uma editora, que era sobre flores e que, afinal, não tinham sido publicadas, né? E aí era essa exposição com essas gravuras. Aí eu fui lá. Que maravilha! Então, muito emocionante, sim, porque eu não tinha visto, eu até tinha comprado aquele livreto que ela tinha feito no shopping em Taubaté, né, essa exposição. Sim. Mas assim, os veios das madeiras diferentes, já que era uma coisa meio encomendada e não era a praia dele, imagina. Aí ele resolveu botar madeiras muito diferentes, você vê cada gravura com veio diferente. Mas por que eu estou falando isso, além de que foi uma sensação muito emocionante? Se você baixasse um aplicativo e colocasse a câmera para gravura, então, digamos, era a gravura de uma tulipa, aí aparecia um filme de tulipas variados, vários filmes de um outro. O dos Ernest, que eram de passarinho, aí você botava, aí vinha o passarinho, a voz do passarinho. Maravilha! Assim, eu falei, gente, aqui no Rio, eu sabia que no Museu Histórico, quando o Augusto fazia lá a Mexado de Museologia, eles foram no Museu Histórico Nacional, tem essa coisa de realidade virtual, de aumentar umas charretes, umas carruagens. Mas eu nem no exterior tinha visto. E eu fui com uma amiga minha que tinha acabado de chegar de Nova York, ela é lá do Pará. Eu falei, você viu alguma dessas coisas em Nova York? Ela, não tinha visto, não. Mas, ao mesmo tempo, e o rapaz que estava lá meio cuidando da exposição, um artista de Belém, que a Lani contratou para ficar lá na exposição. E aí eu falei, gente, como é linda a tecnologia, e acho que isso para o público chama muita atenção e tudo mais.
Sim. A nada se compara a emoção de ver a gravura, né? Sim, com certeza. O mais legal da exposição é ver a gravura, por mais Sim, tecnologia que tenha ali. Foi muito... E você nem sabia que ia ter essa exposição. Nem sabia que ia ter, ninguém sabia. Acho que foi mal divulgado, vai acabar quarta-feira. Eu divulguei para todo mundo que eu conheço em Belém, falando, é imperdível, segunda-feira não abre, então vocês vão ter que ter essa quarta. Ai, mas que maravilha você estar lá e poder assistir. É muita sorte. Mas engraçado essa parte da incorporação tecnológica, né? Na arte, eu acho que é um ponto que não tem retorno mesmo, e a gente vai ter que ir se adaptando e aproveitando. Então, assim, o fato de ter tecnologia não significa que você não vai ter a gravura. Ali você tem a gravura e a tecnologia, que pode trazer mais informação. Exato. Muito lindo. Muito... E a exposição foi no próprio Museu Goethe? Não, foi no museu da UFPA, da Universidade Federal. Um casarão lindo, que eu que já fui Belém milhões de vezes, nunca tinha ido, nem sabia assim, que existia. E assim, só o casarão já é uma visita, né? Eu tinha até ido num outro casarão que eles abriram agora, Fatiola, que é uma casa-museu, etc. Mas esse nunca tinha ido, foi uma... É Bolonha? É lá no Bolonha? Hã? É do Palacete Bolonha? Não é o Bolonha, é outro palacete. Ah, tá. General Augusto Obrário, né? Ah, eu acho que é o da Avenida Nazaré. É do João Malcher. Eu vou te mandar. Porque você conhece gente lá e pode mandar aí, igual eu estou mandando todo mundo ir até quarta-feira. Gostei muito do Museu de Arte Barroca de lá. Fiquei muito surpreendido. Maravilhoso. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu estou saindo. Tem algumas coisas para resolver por aqui. Tá bom? Muito obrigada por tudo desse ano, né? A gente até está pretendendo fazer alguma coisa no final do ano. Muito obrigada por essa informação maravilhosa. Eu vou te mandar. Boa noite a todos. Obrigada pela participação na exposição. Boa noite. Um beijo. Obrigadíssimo. Foi muito bom. Muito. Ótimo Natal a todos. Felicidades. Boa noite. 2023 maravilhoso para todos nós. Boa noite. Aguardando o 1º de janeiro. Feliz Natal para todos. Amanhã já tem... Como é que chama? Diplomação? Como é que é? Dia 12, é isso mesmo. Vamos ver. Tomara que não importunem até o 1º de janeiro e a gente segure os primeiros 100 dias bem. Vai dar certo. Vai dar certo, sim. Vai dar certo. Já vai deu. dar tudo certo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos.